E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo. No vídeo de hoje, nós vamos abordar modelamento de indutor. O indutor, ele pode ser abordado em três modelos: quase real, quase ideal e o modelo ideal. Ficou interessado? Se você quer saber mais de circuitos elétricos e das diversas aulas e conteúdos que nós já publicamos, veja que na descrição do vídeo tem um presentão para você. Um e-book de circuitos elétricos com os principais conceitos e equações, um e-book ilustrado do livro de circuitos elétricos CACC de Marcos Marques. Por sinal, é o livro que nós utilizamos como didática do nosso curso, da nossa playlist aqui no YouTube. Mas chega de conversa e deixa eu dizer uma coisa para você, é de graça esse e-book. Vamos lá? Até agora, nós trabalhamos apenas com o modelo ideal, conforme eu falei no vídeo de circuitos elétricos passado. Então, o modelo ideal é aquele que considera apenas como parâmetro a indutância, ou seja, você tem apenas o parâmetro principal, L, que é a indutância, fazendo a interferência, fazendo o circuito, na verdade aqui, que é formado apenas pela reatância puramente indutiva. Então, o indutor, nessas condições do modelo ideal, vai apresentar um comportamento puramente indutivo. Como o seu comportamento é puramente indutivo, a defasagem entre corrente e tensão vale 90 graus. A corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. Todavia, na vida, eles em outros contextos e submetidos a frequências diferentes, frequências de operação diferentes, ele passa a apresentar alguns comportamentos diferentes. Então, ele apresenta, por exemplo, no modelo quase ideal, além do seu parâmetro principal, ele apresenta uma resistência CA, uma resistência ôhmica, que nós chamamos de resistência CA da bobina ou resistência CA do fio, e essa resistência vai estar em série, conforme vocês estão vendo aqui, com a reatância indutiva. Então, em frequências um pouco mais elevadas, o indutor, a bobina, ela passa a apresentar um comportamento ôhmico, ela passa a apresentar um comportamento resistivo, que deve ser considerado na análise. Pelo fato dela apresentar esse comportamento resistivo, a defasagem entre a tensão e a corrente diminui para um valor entre 0 e 90 graus, porque nós sabemos que uma resistência elétrica diminui a defasagem entre a tensão e a corrente. Logo, no modelo quase ideal, RS atua reduzindo o atraso da corrente I e a defasagem pode assumir qualquer valor entre 0 e 90. No modelo quase real, que é o modelo, só lembrando, o modelo quase ideal, ele só considera o parâmetro espúrio de maior relevância, que nesse caso é a resistência S. No modelo quase real, ele considera os dois parâmetros espúrios. Além do parâmetro principal, que é a indutância série, você tem dois parâmetros espúrios, a resistência RS, que é a resistência CA do fio, e também você tem uma capacitância, que é chamada capacitância das espiras, ou CP. Como você tem uma reatância indutiva, uma resistência RS, e você tem uma capacitância em paralelo, o ângulo pode ficar entre menos 90 e mais 90, a depender da frequência da operação, que vai modificar os parâmetros espúrios. Então, nesse modelo, a capacitância CP atua, está presente, interfere no comportamento do indutor da bobina.
e a defasagem pode assumir qualquer valor entre menos 90 e mais 90. E por que essa capacitância C surge? Então imagine que você tem um indutor aqui e devido ao comportamento capacitivo das espiras, que funcionam como placas paralelas, separadas por um isolante, que pode ser o ar ou esmalte do fio. Então, essas bobinas que estão enroladas, elas estão paralelas uma a outra. E nós sabemos que um capacitor, por exemplo, um capacitor de placas paralelas, apresenta um comportamento que vai ter entre as suas placas um dielétrico, que vai atuar ali como um isolante para evitar o movimento de cargas elétricas entre as placas. Esse dielétrico aqui no indutor, ele é muito vulnerável às condições ambientais, que na verdade é o espaçamento entre as espiras. Então, o calor, a umidade e o ar podem interferir no valor de CP, na capacitância, que é justamente o espaçamento entre uma bobina e outra. Você vai ter dielétrico ali, que vai ser influenciado pelas condições ambientais, pelas características construtivas da bobina, e você vai ter muita interferência. Então, por conta disso, é melhor, é aconselhável que você meça experimentalmente nas mesmas condições elétricas e ambientais em que ela irá operar. Então, se você, por exemplo, vai aplicar esse indutor em uma condição onde você sabe que tem em condições severas, por exemplo, que você vai ter uma alta umidade, você vai ter forte incidência de calor, então você precisa simular no laboratório condições semelhantes às condições de operação. Além das condições ambientais, você precisa simular com as condições de frequência de operação. Em que frequência a sua fonte ela vai operar? Então, na hora de considerar essa capacitância, você precisa considerar a frequência de operação e as características ambientais, as condições ambientais na qual ela será aplicada no seu projeto. Essa capacitância CP tem um valor muito baixo, na faixa de picofarad. Então, apesar dela ter um valor muito baixo, a interferência que ela causa no comportamento da bobina, a depender da frequência, é grande. Então você precisa ter cuidado na hora de analisar. Então eu coloquei aqui, nas frequências baixas, a reatância XCP é extremamente elevada, podendo ser desprezada por estar em paralelo. Neste caso, o modelo passa a ser o quase ideal. Nós sabemos que impedâncias conectadas em paralelos, elas têm maior influência no circuito quando o seu valor é baixo. Impedâncias em série, elas têm influência no circuito quando o seu valor é alto. Então, por isso que eu coloquei, em baixas frequências, você utiliza um modelo quase ideal. Por quê? Porque a capacitância XCP, ela é desprezível em baixas frequências. Todavia, em altas frequências, como HF, de 3 MHz a 30 MHz, VHF, UHF, onde você tem altas frequências, o modelo quase real só é utilizado enquanto a frequência de operação do circuito for muito utilizada. Então você utiliza o modelo quase real quando você tiver altas frequências. E quando você tiver super high frequency, que são super elevadas frequências e extra elevadas frequências, você precisa considerar outros modelos, porque outros parâmetros escuros, além da resistência RS e além da capacitância XCP, começam a surgir e fazer outros tipos de interferência que precisam ter uma análise mais detalhada. E aí quem trabalha com telecomunicações, quem trabalha com radiofrequências, quem trabalha com fontes de sinais elevados, precisa considerar esses modelos. Então, no modelo quase ideal, você calcula a resistência RP dessa forma, a reatância XLP dessa forma,
quando você quer fazer a conversão do modelo série para o modelo paralelo. E você vai ver que nos exercícios que nós iremos fazer, a conversão do modelo quase ideal do série para o paralelo, para calcular a reatância XLP ou a resistência RP, é bem viável. E no modelo quase real, você tem essa configuração, lembrando que tem aquele XCP que aparece no modelo quase real. Nós vamos estar fazendo exercícios aqui, não precisa decorar essas fórmulas agora, mas nos exercícios vocês vão analisar e vão verificar a aplicabilidade destas fórmulas. Se você gostou, não esquece de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e dar aquele like no vídeo para subirmos nas pesquisas, para que outras pessoas aprendam de forma mais didática, conforme a didática do livro, circuitos elétricos com corrente alternada. Valeu e até o próximo vídeo.